chiribom, chiribim bom 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 bom, chiribim, chiribom, chiribim bom 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 bom, chiribibibibibibi. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Eu hoje vou preparar uma comida típica judaica, que seria um knish de batata. Então é uma massa folhada. Primeiramente nós vamos preparar a massa. A massa folhada ela precisa sempre descansar algumas horas. Então a gente prepara com antecedência a massa. O que nós vamos fazer agora, os ingredientes da massa. Eu estou fazendo uma receita pequena, pode ser dobrada a receita. Eu estou fazendo com meio quilo de farinha, um ovo batido, uma colherinha de sal, uma colher de café de sal é o suficiente, porque é meia receita. Se for fazer uma receita inteira, a gente põe mais. E eu uso 2 colheres de vinagre, 1,5 pode ser, porque a receita são 3 colheres, mas eu estou fazendo uma massa menor, então 1,5 de vinagre e 1,5 colher de óleo, que seriam 3 colheres de cada se fosse para 1 quilo de farinha. E água morna, eu acredito que talvez menos de 1 copo de água morna. Um copo desse tamanho, 250 ml mais ou menos. Mas a gente vai misturando para sentir como é que vai estar a massa. Ela não é uma massa nem muito dura, nem muito fininha demais, porque depois é que nós vamos passar margarina especial para folhados, né? Aí é que nós vamos deixar a massa folhar, né? Primeiro se faz a massa, se espicha, e depois a gente vai passar uma margarina própria para massa folhada, uma margarina de culinária, que tem que ser feito em 3 etapas. É muito simples, mas ela tem etapas. Aí a massa é interessante fazer e só no dia seguinte fazer os knishes, porque quanto mais a massa está congelada, folhada, ela espicha melhor e ela fica mais firme. Olha, não é nem todo copo, eu acho que vai dar com esse pouquinho que sobrou no copo. Porque eu quero uma massa que ela espiche fácil e ela fica bem folhadinha. Talvez um tiquinho, mas não chega a ser bem 1 copo, mas né, sobrou bem pouquinho. Aí agora eu vou ter que dar uma boa sovada na massa. Ela ficar bem homogênea, né? Não precisa pôr muito a mão, porque eu não consigo trabalhar massa com luvas, então vou fazer sem luvas, mas é só uma amassadinha, porque ela já está quase pronta para ser usada. Só com a colher já deu para dar uma boa consistência na massa. Eu gosto de fazer essa parte sempre sobre o mármore, mas hoje eu vou fazer aqui na mesa mesmo. No mármore ela fica melhor, ela é mais fácil de um pouquinho de farinha para pôr assim, ou no mármore ela fica melhor para trabalhar. Ela tá bem macia, olha, não é uma massa, só não pode ser pegajosa, não pode, a mão tem que sair limpa, sem nada de massa. O ponto dela é esse, que não grude na mão. Pronto, a massa está feita. Agora nós vamos espichar para poder passar a margarina, né? Assim que ela estiver bem redondinha, a gente faz. Pronto, agora eu vou pegar a margarina
e vou passar a primeira camada. Tem que passar 3 vezes. Passa a primeira camada, deixa uns 15 minutinhos, aí passa a segunda camada da margarina. É margarina para culinária, para folhado, né? E nas casas que vendem, em supermercados, no Mercadão, nesses lugares, existem essas margarinas próprias para culinária. Mas supermercado também vocês encontram. A margarina é bom que se tire da geladeira um pouco antes para ela ficar macia, para ela espichar em cima da massa, né? Para ela não rasgar muito a massa na hora de... Aí a gente vai montando como se fosse um envelope. Primeira camada. Aí eu deixo 15 a 20 minutos na geladeira. Aí eu tiro coberto com papel de alumínio ou papel dentro do envelope. Deixo ela descansar 15 a 20 minutos. Aí eu tiro e faço a segunda etapa. Eu já passei a primeira camada da margarina. Agora nós vamos passar a segunda, vamos para a segunda etapa da massa. Não precisa espichar muito fina, média, sempre na maneira retangular, que fica mais fácil para formar o envelope, né? Cada vez que a gente espicha nas 3 camadas. Agora nós vamos só passar a margarina e volta para a geladeira por mais 15 minutos, para o tempo suficiente para a margarina endurecer. Espalhando assim uma camada leve de margarina, não precisa ser muita. A massa fica muito gordurosa. Então passando assim um pouquinho, espalhando em toda a superfície. Ela é uma massa que pode ser guardada no freezer. E agora, como eu tinha feito na vertical, agora eu faço outra camada, voltando ao contrário da primeira, sempre ao contrário de como foi espichada a primeira massa. Volta novamente para a geladeira por 15 minutos. E depois é que nós vamos... Eu sempre ponho com a dobra para baixo, ó, a dobra que está solta. Coloco dentro de um saquinho plástico de novo. E vai para a geladeira por mais 15 minutos. Para fazer a terceira etapa. Acabei de tirar da geladeira, ficou mais 15 minutos com a segunda camada de margarina. Agora eu vou espichar a última camada, que são 3 camadas, para a gente poder deixar congelando até amanhã. Que é bom passar assim umas 12 horas, de 6 a 12 horas em geladeira. Quanto mais geladinha a massa, ela fica melhor para fazer o folhado, ela folheia melhor. Agora eu deixo novamente na geladeira até amanhã. Porque agora já é tardinho, eu já não vou fazer nada com ela. Eu prefiro deixar umas 12 horas, porque aí ela fica muito boa. Ela fica gelada, mas não fica
dura, ela fica, quando começa a espichar, ela tá bem macia. Pode ser até assim. Vou cobrir, não vou nem pôr dentro do saquinho, eu deixo coberta, amanhã de manhã a gente... Amanhã não, talvez até hoje ainda dá tempo de eu fazer, mas eu vou deixar no mínimo umas 6 horas na geladeira, não precisa ir pro freezer. Aí depois de pronta, com o purê de batata, com o recheio, aí pode congelar até por um mês e meio, quando tira ela fica a mesma coisa. Continuando a receita de quiches de batata, eu já cozinhei as batatas, a massa já ficou umas 12 horas na geladeira, não no freezer. Fica na geladeira, não precisa ser super gelado. Agora nós vamos espremer as batatas. Eu usei mais ou menos um meio quilo de batata, não, acho que deu umas 700 gramas de batatas para essa metade da receita. Se for fazer a receita com 1 quilo de farinha, dobrando a receita, aí vocês podem pôr 1,5 kg de batata, mais ou menos. Deixei a batata esfriar um pouco, porque a massa folhada com a margarina, se a gente pôr quente, derrete a margarina, né? Então, o melhor é fazer com a batata morna, não precisa ser nem quente nem fria. Agora é só amassar e eu vou colocando os temperos. Eu já deixei a cebolinha, que o que dá o gosto é a cebola, ou um pouquinho de pimenta, essas coisas assim. Então eu já fritei a cebola clarinha, não muito escura. Para que não fique assim a massa com pedaços escuros. Eu vou acrescentando conforme eu sentir que... Já vou acrescentar também um pouquinho de pimenta. Pimenta é pouquinha. Olha, é mais ou menos uma meia colherinha de pimenta. O purê de batata, o que dá o sabor é a cebolinha. Então, se quiser pôr mais cebola, pode pôr, que não altera. Pelo contrário, só acrescenta. Eu acho que aí tá bom. Eu piquei 2 cebolas para fazer, para mais ou menos essa quantidade de batata. Aqui eu acho que tinha umas 800 gramas de batata. E depois de descascada e tal, ela perde um pouco o peso. Pronto. Agora eu vou passar aqui para um recipiente para a gente poder depois trabalhar com a batata e a massa. Deixa eu ver, talvez a gente ainda vá precisar dela. Agora nós vamos começar espichando novamente a massa, já para fazer ela recheada, né? Aqui essas migalhinhas. Deixa eu ver, acho que aqui não falta nada. Eu já vou deixar pronto o gergelim que eu vou passar no quiche depois de pronto, enrolado. E na gema de ovo. Primeiro na gema, depois no gergelim. Já lavei o ovo, o ovo com a gema do ovo, que depois nós vamos pincelar os quiches.
A massa está geladinha, mas macia, ela não endureceu. Então agora eu vou untar um pouquinho a mesa com farinha. Não precisa de muita farinha porque é só para espichar a massa. Pode ser usado esse rolo que é o que se usa normalmente. Depois eu continuo com o meu rolo antigo, que eu acho ele mais próprio. Estou acostumada com o rolo que era da minha mãe, então eu consigo pegar mais as bordas. Agora nós vamos rechear com o purê de batata. Acho que ainda vou espichar mais um pouquinho. Pode ser mais fininho. Agora eu faço o seguinte, eu vou pegando a batata, procuro fazer como para nhoque, né? Um recheio como se fosse fazer nhoque. Faço um rolinho de batata. Para depois enrolar e fazer o queijo. Deixo a batata, quando eu espremo, com muita gordura. Eu tiro assim, eu procuro deixar bem pouquinha gordura da fritura, porque ela fica mais sentindo o gosto da cebolinha do que da... E eu dou mais ou menos umas 2 voltas. Aí esse pedacinho que sobrou também é aproveitado. Desperdiça nem um pedacinho de massa e não falta, né? Não tem sobras. Isso é aproveitado da seguinte maneira: a gente faz porções menores, aproveitando toda a massa que sobrou. Fazer um rolinho assim de umas 3 voltas.
vão sair uns knishes menores, né? Não vão sair tão grandes quanto esses outros. Pronto. Então a massa já está aí, os knishes já estão aí. Vou deixar aqui mesmo, pode ser aqui mesmo. E agora a gente corta mais ou menos 3 dedos assim de espessura cada um para fazer um knish bonitinho, não muito grande nem muito pequeno. Isso depende da vontade de cada um, né? O gosto de cada um. Não precisam ser nem muito pequenininhos nem muito grandes. Tamanho bom para servir. Aí ele pode voltar para umas horas ainda na geladeira, porque a massa folhada, quanto mais geladinha, ela fica mais folhada, mais sequinha. Então eu não costumo terminar de fazer e já assar. Eu espero um pouco. Agora eu vou untar uma forma, não precisa muito óleo, um pouquinho só. E nós vamos, em primeiro plano, pincelar com gema de ovo e depois passar o gergelim. Agora nós já vamos começar colocar na forma, então eu já vou passando o gergelim, porque se o gergelim demora para passar, a gema do ovo ela vai ressecando, aí não adere tão bem. Então um pouquinho de gergelim em cada um e vamos colocar. Depois a gente continua até terminar. Deixa eu ver, tem 3, 6, 9, 12, 15, aqui tem 18. Número bonito. E agora deu mais. 20, 22, 24, 26, 28, 30, dá mais ou menos uns 30, 35 knishes com uma meia receita. Quer dizer, se a gente for fazer uma receita toda, dá uns 70. Agora eu já vou colocar no forno, que já deveria estar aquecido. Tá um pouquinho aquecido, mas vou aquecer um pouquinho mais. Começando em fogo um pouquinho mais alto, porque esse forno demora um pouquinho para aquecer, né? Então deixo uns 5 minutinhos em forno alto até que ele esquenta. Depois, como os knishes não estão congelados, eles já começam na mesma hora a assar. Se ele estiver congelado, ele vai descongelando, então demora um pouquinho mais para assar. Mas por isso que eu peço que sempre tirem uma meia hora antes, que eu já deixo no forno e vai descongelando à medida que for assando. Vamos tirar do forno, já está pronto, douradinho, não muito dourado, assim para não queimar, né? E agora vamos saem firminhos, eles não quebram, eles saem inteirinhos. Se a pessoa quiser fazer maior ou menor, fica a gosto. Essa massa também fica muito boa se for recheada com ricota. Então, se a pessoa quiser fazer com queijo, também pode. Mesmo a massa ela serve para fazer apple strudel também. Essa é a nossa receita dessa oportunidade.
Eu agradeço a Hebraica por me dar a chance de fazer a minha divulgação e até qualquer dia.